O que perseguiu esse jovem não era humano. Boa noite! Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. Hoje você vai conhecer um caso verdadeiro que, por décadas, confundiu investigadores, intrigou moradores e até hoje permanece envolto em mistério. Não se trata de uma lenda criada para assustar crianças, mas de um registro policial oficial que começou com o relato de um adolescente e acabou se tornando uma das histórias mais perturbadoras do interior da Carolina do Sul. O mais impressionante, o jovem envolvido passou por um teste de polígrafo e não apresentou qualquer sinal de mentira. Era 29 de junho de 1988. Christopher Davis, com apenas 17 anos, trabalhava em um pequeno restaurante no condado de Lee Center, Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Naquela noite, ele encerrou o expediente e saiu para casa depois da meia-noite, como fazia quase todos os dias. Pegou seu carro e entrou por uma estrada rural, estreita, ladeada por árvores altas e densa vegetação. O caminho era silencioso, escuro e praticamente isolado. Os faróis do carro iluminavam apenas alguns metros à frente, e o único som que quebrava o silêncio vinha dos pneus deslizando sobre o asfalto e dos grilos escondidos na mata. Já eram mais de 2 da manhã quando tudo começou a sair do normal. Um dos pneus do carro furou repentinamente. Christopher, mesmo cansado, não teve escolha a não ser parar no acostamento. O ponto onde isso aconteceu era especialmente sinistro. Uma área próxima ao Escape Ore Swamp, um pântano conhecido na região por sua umidade constante, pela vegetação espessa e principalmente pela ausência total de movimento humano durante a madrugada. Ali, sem sinal de outros veículos e sem iluminação pública, ele pegou as ferramentas e começou a trocar o pneu com a ajuda da lanterna do carro, tentando manter a calma em meio ao ambiente silencioso e abafado. Enquanto se abaixava para retirar os parafusos da roda, Christopher começou a ouvir um som incomum. No início, pensou que fossem apenas os estalos da floresta, talvez o som de algum animal pequeno passando entre os galhos, mas logo percebeu algo diferente. O barulho vinha da lama, atrás dele. Passos pesados, lentos, que afundavam o solo com firmeza. E então, um rosnado baixo, quase imperceptível, mas suficiente para fazer os pelos de sua nuca se arrepiarem. Ele se virou devagar, ainda agachado, e apontou a luz para o lado de onde o som vinha. O que viu a seguir desafiava qualquer lógica. A cerca de 25 metros de distância, entre a neblina que pairava sobre o pântano, uma figura se movia lentamente em sua direção. Christopher descreveu a criatura como tendo cerca de 2,5 metros de altura, olhos vermelhos intensos que brilhavam mesmo no breu, e uma pele esverdeada e coberta por algo semelhante a escamas. Os braços eram desproporcionalmente longos e terminavam em 3 dedos, cada um com garras afiadas que refletiam a luz da lanterna. Era uma figura tão improvável, tão fora do comum, que por alguns segundos Christopher ficou paralisado, tentando entender se aquilo era real ou fruto do cansaço. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Ele largou as ferramentas no chão e correu para dentro do carro, respirando com dificuldade. A adrenalina subia tão rápido quanto sua tentativa desesperada de dar partida no motor. Girou a chave e o motor hesitou antes de finalmente funcionar. O carro arrancou com tudo, e por um breve momento ele achou que estava seguro. Mas então, ao olhar pelo retrovisor, seu coração quase parou. A criatura estava correndo atrás dele. E era rápida. Muito mais rápida do que qualquer humano conseguiria ser. Com os olhos fixos no espelho retrovisor, Christopher mal conseguia acreditar no que via. A criatura se aproximava com passadas largas e, em poucos segundos, alcançou o carro. Um salto impressionante, tão alto e preciso que parecia ensaiado, levou o ser a pousar diretamente sobre o teto do veículo. O impacto foi violento e o carro balançou de um lado para o outro. Christopher gritou e instintivamente começou a fazer manobras agressivas, tentando jogar o intruso para fora. A estrada estreita parecia ainda mais difícil de controlar,
e a cada curva o carro quase saía da pista. Por um momento, ele pensou que perderia o controle do carro. A visão lateral mostrava o breu absoluto da mata e a sensação de que, a qualquer deslize, cairia em direção ao pântano. Mas não havia tempo para medo ou dúvida. Em um último movimento, Christopher freou com toda a força. O carro cantou pneus e a criatura foi lançada para trás, caindo pesadamente no asfalto. Sem olhar para trás, ele acelerou novamente, com as mãos tremendo no volante e o coração disparado, até sumir completamente na escuridão da estrada. Quando chegou em casa, seu corpo mal respondia. Ele tremia sem parar. Estava pálido, e as palavras saíam aos poucos, como se estivesse revivendo cada segundo do que acabara de passar. Foi direto ao quarto dos pais, acordando-os com urgência. O rosto dele dizia tudo. Algo muito sério havia acontecido. Christopher tentou explicar, em meio a soluços e respiração ofegante, o que tinha acabado de viver naquela estrada. A princípio, os pais pensaram que fosse um assalto ou acidente, mas ao verem o estado do carro, perceberam que era muito mais do que isso. O retrovisor lateral estava completamente quebrado, pendurado por fios. O teto, amassado de forma irregular, como se algo pesado tivesse realmente saltado sobre ele. Mas o que mais chamou a atenção foram os arranhões. Eram longos, profundos, marcados por 3 garras distintas. Não pareciam vir de unhas humanas. E, mais inquietante ainda, não combinavam com nenhum animal comum da fauna local. Os pais de Christopher, agora tão assustados quanto ele, entenderam que algo fora do normal havia acontecido naquela estrada. Algo que não sabiam explicar. Christopher não quis dormir naquela noite. Sentou-se no sofá, coberto por um cobertor, olhando fixamente para a porta da frente. A cada ruído do lado de fora, ele se sobressaltava. A lembrança dos olhos vermelhos e da sensação de que aquela coisa sabia exatamente onde ele estava não saía de sua mente. Os pais, embora incrédulos, decidiram que aquilo não podia ser ignorado. E logo pela manhã, tomaram a decisão de chamar as autoridades. O que viria a seguir transformaria aquela história em uma das maiores lendas vivas da Carolina do Sul. Nos próximos dias, o nome de Christopher Davis se tornaria conhecido em toda a região. Mas naquela madrugada, o que dominava sua mente era apenas o medo. Um medo profundo e paralisante que surgia não apenas da experiência, mas da percepção de que aquela criatura, seja lá o que fosse, poderia ainda estar à solta, em algum lugar próximo. Ele não sabia o que havia visto, mas sabia que aquilo definitivamente não era humano. Na manhã seguinte, o pai de Christopher entrou em contato com o departamento do xerife. Em poucas horas, o xerife Liston Truesdale apareceu pessoalmente na casa da família Davis. O oficial, homem experiente e respeitado na região, ouviu atentamente o relato do garoto. Apesar de manter um semblante cético durante toda a conversa, não conseguiu ignorar o nervosismo evidente de Christopher, tampouco os danos visíveis no carro. Ele observou os arranhões no teto, os amassados e a forma incomum das marcas. Nada ali parecia ter sido feito por ferramentas ou mãos humanas. O xerife sabia reconhecer quando alguém estava mentindo, e aquele garoto não parecia estar inventando nada. Ainda assim, para ter certeza, Truesdale sugeriu que Christopher se submetesse voluntariamente a um teste de polígrafo. A família concordou imediatamente. O exame foi conduzido por um especialista contratado pelo departamento do condado. Perguntas diretas e objetivas foram feitas, sem margem para ambiguidade. Durante todo o procedimento, o jovem manteve consistência em suas respostas, sem apresentar sinais de estresse típicos de quem mente. Quando o laudo final foi entregue, a conclusão foi clara. Christopher dizia a verdade. Ele acreditava no que estava contando. E para os padrões técnicos do teste, não havia indício de falsidade em sua narrativa. A notícia do caso se espalhou rapidamente pelos arredores. Moradores começaram a comentar entre si, muitos expressando medo, outros zombando da situação. Mas logo a história ultrapassou as fronteiras da cidade.
Jornais locais publicaram matérias com manchetes chamativas. Programas de rádio e televisão buscaram entrevistas com a família Davis. E a história de Christopher ganhou repercussão em toda a Carolina do Sul. O que começou como um caso isolado, tratado com desconfiança, passou a ser considerado por muitos como um evento real, um encontro com algo ainda desconhecido. E foi então que os relatos começaram a se multiplicar. Outras pessoas da região, em sua maioria agricultores e motoristas que cruzavam estradas próximas ao pântano, começaram a procurar a delegacia para registrar depoimentos. Descreviam uma criatura de aparência semelhante, grande, com olhos brilhantes, pele escamosa e garras. Em muitos dos relatos, a figura era vista caminhando entre a vegetação ou mesmo atravessando a pista no meio da noite. Alguns diziam ter ouvido rugidos, outros afirmavam ter encontrado marcas profundas em cercas de arame ou árvores. E o mais surpreendente, todos os que aceitaram realizar o teste do polígrafo, assim como Christopher, passaram. Diante da quantidade de relatos, as autoridades locais não tiveram escolha, a não ser iniciar uma investigação mais profunda. Equipes foram enviadas ao Escape or Swamp para realizar buscas na área. Policiais, acompanhados por peritos e caçadores experientes, caminharam por entre as trilhas lamacentas do pântano, atentos a qualquer sinal incomum. Foi em uma dessas expedições que encontraram algo que aumentaria ainda mais a credibilidade da história. Pegadas. Eram enormes, com cerca de 30 centímetros de comprimento, 3 dedos longos e pontiagudos. As marcas estavam bem definidas na lama úmida, como se uma criatura realmente tivesse passado por ali recentemente. Os peritos coletaram moldes de gesso das pegadas. Especialistas foram consultados, incluindo biólogos e zoólogos da região. Nenhum deles conseguiu identificar as marcas como pertencentes a qualquer animal conhecido da fauna local. As dimensões, o formato e a disposição dos dedos fugiam de qualquer padrão registrado em répteis, mamíferos ou aves da Carolina do Sul. A única conclusão possível era que as pegadas pertenciam a algo, ou alguém, desconhecido. Esse detalhe fez com que a imprensa voltasse os olhos para o caso com ainda mais atenção, atraindo jornalistas de outros estados e curiosos de toda parte. Com o passar das semanas, a figura passou a ser chamada pela população e pela mídia de Homem-Lagarto de Escape or Swamp. O nome surgiu de forma espontânea, pela aparência reptiliana descrita por Christopher e pelos outros que afirmaram ter visto a criatura. Em pouco tempo, a criatura ganhou status de lenda moderna, alimentando o folclore local com uma nova entidade misteriosa. Cartazes foram impressos, camisetas vendidas e até mesmo comerciantes locais passaram a usar o nome do Homem-Lagarto como forma de atrair turistas. Mas, para Christopher e sua família, tudo aquilo ainda era uma ferida aberta. O jovem tentou retomar sua vida, mas nunca foi o mesmo depois daquela noite. Evitava sair sozinho, principalmente à noite. Evitava falar sobre o ocorrido em público, pois sabia que para muitos ele ainda era motivo de piada. Apesar disso, nunca voltou atrás em seu relato. Continuava firme em cada detalhe e jamais se contradisse em entrevistas ou depoimentos. O que havia visto naquela madrugada, para ele, era real. O medo que sentiu, o impacto no carro, o som das garras raspando o teto, tudo aquilo permanecia vivo em sua memória, como se tivesse acontecido no dia anterior. Aos poucos, os relatos começaram a diminuir. Com o fim do verão, os caçadores da criatura deixaram a região e a atenção da imprensa se voltou para outros temas. Ainda assim, vez ou outra surgiam histórias parecidas, especialmente entre moradores mais antigos que afirmavam já ter visto algo semelhante em anos anteriores. Muitos desses relatos, no entanto, nunca foram investigados com profundidade. E o Homem-Lagarto passou a habitar o imaginário coletivo como uma entidade ambígua, parte realidade, parte mito, mas sempre envolta em mistério. A investigação oficial foi encerrada sem conclusões definitivas. O xerife Liston Truesdale declarou publicamente que, embora nunca tenham encontrado a criatura,
Os sinais físicos, arranhões no carro, pegadas, relatos consistentes, eram provas suficientes de que algo extraordinário havia ocorrido. Ele nunca afirmou categoricamente que acreditava em monstros, mas também nunca desmentiu Christopher. Para ele, a verdade talvez nunca fosse conhecida por completo. E esse era, talvez, o aspecto mais perturbador do caso: a ausência de respostas. Apesar do tempo, o caso nunca foi esquecido completamente. Livros, documentários e até produções de ficção passaram a citar o Homem-Lagarto como um dos fenômenos inexplicáveis mais marcantes da década de 80. Mas para a família Davis, e especialmente para Christopher, a história não era sobre fama ou lenda. Era sobre trauma, sobre um medo que não desaparecia, sobre uma madrugada que nunca seria apagada. E, acima de tudo, sobre a certeza de que naquela noite ele havia encontrado algo que não era deste mundo. Infelizmente, o nome de Christopher Davis voltaria à mídia muitos anos depois, mas não por vontade própria. Em 2009, ele foi encontrado morto a tiros dentro de sua casa. A polícia investigou o caso, mas poucos detalhes foram divulgados. As circunstâncias da morte levantaram muitas suspeitas entre aqueles que ainda acompanhavam a história do Homem-Lagarto. Alguns chegaram a falar em silenciamento. Outros viram apenas uma triste coincidência. Mas a verdade é que, até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela estrada, nem o que perseguiu Christopher naquela noite.